o andar que agrada a Deus. Tá? O andar que agrada a Deus, a vida que agrada a Deus. Acá, entre nós, cara a casa, você já tentou agradar a Deus, sim ou não? Sim. Você está continuamente agradando a Deus, sim ou não? Não. Tá certo? Você esquece de Deus? Sim. Você deixa Deus em segundo plano muitas vezes? Sim. Como está, o seu pensar, desde você agora até quando você dorme, o seu falar, o seu olhar, o seu agir, o seu tudo no dia a dia? Como está a sua vida diária em relação ao agrado de Deus? Tudo que você vê, fala, faz, tá o dia inteiro, está agradando a Deus, sim ou não? Eu estou colocando algumas coisas para você meditar, porque isso é de extrema importância para a sua vida. Muitos estão esquecendo de agradar a Deus o tempo todo. Eu gosto de ler. Lá no Salmo 19, versículo 14, ele quer agradar a Deus no seu falar e no seu meditar, nos seus pensamentos. Cadê o homem de hoje que quer agradar a Deus nos seus pensamentos? Cara, é maravilhoso. É necessário aprendermos essas coisas de Deus, David. Mente pura, mente que agrada a Deus. Deus sabe tudo que você pensa. E agora o problema é se Ele está agradando ou não daquilo que você está pensando. Vamos ler. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que coisa linda! Para mim isso é de um valor fantástico. O falar e o meditar que agrada a Deus. Temos sido assim, vamos imitá-lo. Amém, igreja? Amém? Eu creio que isso é de grande importância. Esse andar em santidade, esse pensar em temor diante de Deus. Tudo isso é levado em conta. Tudo isso é precioso. Às vezes a gente se preocupa com roupa, com isso, com aquilo, um monte de coisa. Mas, gente, essas coisas são supérfluas, vazias. O que vai determinar sua vida é isto aqui. A sua vida diante de Deus, seu agrado diante de Deus. É isso que vai mudar. Não é agradando o patrão, o papai, ou a esposa. Não, é agradando a Deus. No seu modo de andar, no seu modo de viver. Isso vai fazer diferença na sua vida. Você sabia, Marcos, que um cristão, quando conhece verdadeiramente o seu Senhor, ele começa a ter o desejo de agradá-lo, de andar em temor, em fé, em obediência. A vida dele muda. O que está faltando em muitas vidas é o conhecimento da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E quanto mais você conhece, mais você é transformado, mais você anda de acordo com o coração de Deus, mais você o agrada, melhor será a sua vida. Essas coisas fazem diferença, viu? Tá bom? Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Não estou falando de um tema que eu escolhi ou que eu li, não. Estou falando de algo que é bíblico. É para o cristão. Vamos lá? 1:10. A fim de viver de modo digno do Senhor. Para. Sublinha. Pinta. Se você não tem lápis de cor na sua casa, você pinta. Para o seu inteiro agrado. Que coisa maravilhosa. Viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O apóstolo ensinava a igreja, a agradar a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. 1 Tessalonicenses 4, 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos
exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar, a Deus. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Ele ensinava a igreja a agradar, a viver de um modo agradável diante de Deus. E é o que eu estou compartilhando com vocês hoje, porque eu sei que isso vale a pena, isso faz diferença para a sua vida e fará na tua família de geração em geração. Uma família que agrada a Deus é abençoada, meus irmãos. Infelizmente, a maioria não se importa com Deus e a maioria das famílias estão sendo estraçalhadas pelo diabo. Hebreus capítulo 11, versículo 5 fala que Enoque, antes da sua trasladação, obteve testemunho de ter agradado a Deus. Hoje eu fiz uma pergunta para o pastor Grêmio. O pai de Enoque viveu 900 anos. Já pensou que ele tem mais de 900 anos? O filho de Enoque viveu mais que o pai, 966. Eu não gravei, eu só estava estudando esses dias. Mais de 900, quase 1000 anos. O filho dele viveu. E ele? E ele? Quanto? Não escutei. 300 e vai então. 1/3. Zeca, o pai vive 3 vezes mais, o filho 3 vezes mais, mas ele mesmo viveu 1/3. Por quê? Porque ele deu testemunho de ter agradado a Deus. E Deus o tomou para si. Mas quando eu fiquei pensando nessas coisas, eu falei: meu irmãozinho, não, vem cá pregar no meu lugar hoje. Eu queria que você me ensinasse como é que agrada a Deus. Rapaz, que coisa linda! O Enoque está no rol dos heróis da fé, Hebreus 11. E sem fé, Hebreus 11, 6 fala que é impossível agradar a Deus. Eu não tenho dúvida que esse irmãozinho agradou porque ele cria no Senhor, andava com o Senhor, tinha comunhão com o Senhor, amava o Senhor, queria o Senhor. E conta-se uma história de que ele estava andando com Deus e chegou lá pelas tantas, lá por 300 e poucos anos lá. Aí Deus olhou assim e falou: olha, meu filho, você está longe da sua casa, está mais perto da minha, vamos para a minha. E levou ele para casa. E ele foi trasladado, ele foi para o céu sem vir à morte. Que coisa tremenda Deus faz para aqueles que o agradam. Está vendo como isso é importante? O povo de Israel no deserto, não agradou a Deus. Esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. 1 Coríntios 10, 5. É um versículo, Gabi, que me faz arrepiar. O bicho pega, a coisa é feia. Não é brincadeira, não. Vamos lá. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão por quê? Ficaram prostrados no deserto. Deus não se agradou da maioria. José, Caleb e perseveraram, sim, entraram, mas a maioria não entrou, morreu. Aquela geração toda que não agradou a Deus já morreu. Deus não se agradou deles, nenhum deles entrou na terra prometida. E às vezes eu fico pensando, amigo, que se a igreja não aprender a agradar a Deus, pode ficar nesse deserto, nesse mundo, prostrado. O que tem de crente prostrado hoje neste mundo, vocês não fazem ideia. Uma multidão de ex-evangélicos em hospitais psiquiátricos. O pastor Guilherme falou que trabalhava lá no hospital psiquiátrico. A maioria eram ex-evangélicos.
que foram enganados com doutrinas e emoções dentro das igrejas. A maioria que não aprende a agradar a Deus fica prostrado neste mundo e não vai entrar na terra prometida. Por isso é importante, meus irmãos, esse tema, essa mensagem você tem que levar a sério. A Bíblia dá exemplos de homens, mas isso aqui, agradaram a Deus e homens que não agradaram a Deus. E o fim desses que não agradaram a Deus não deu bom. Fim bonito, trágico. Eu não quero que você tenha esse fim. Por isso estou compartilhando esse tema hoje. Eu quero colocar algumas coisas que nos ensinam a como andar no agrado de Deus. Primeira coisa que eu já quero de cara falar, e que é verdade em quase todos os aspectos do cristianismo, é que sem Cristo você não pode agradar a Deus. Se você não vive Cristo, se Cristo não vive em você, esquece, meu irmão, você está no desagrado de Deus. Só em Cristo você é aceitável e agradável diante de Deus. Hebreus capítulo 13, 20 e 21, eu gosto demais desse texto. Hebreus 13, 20 e 21. Lembre-se, você só pode andar no agrado de Deus se andar em Cristo Jesus. Tá bom? Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Quando Deus quer fazer você uma pessoa que o agrada, Ele faz em Cristo Jesus, por meio de Cristo. Por meio de Cristo é possível agradar a Deus. Amém? Amém. É por isso que houve cruz. Porque Deus queria que tudo fosse agora a partir de Cristo. É por isso que quando Ele foi levantado da terra, Ele nos atraiu e nos batizou, nos incluiu, nos imergiu, o nosso velho homem, lá na sua morte. Porque o velho homem não presta, sem vergonha, sem caráter, mentiroso. E é esse velho homem que nós herdamos de Adão. Em Adão, nós recebemos esse velho homem e a sentença do pecado. Romanos 12 fala sobre isso. Por isso, precisa da cruz para cortar, para fazer uma cirurgia e tirar o velho homem mentiroso, enganador, egocêntrico, carnal, falso. Quem já foi uma dessas coisas na vida? Todo mundo. Porque viemos de Adão. Agora, quer agradar a Deus, tem que sair de Adão. Dá para entender porque é importante a cruz? Sem a operação da cruz, o homem permanece em Adão e permanece desagradando a Deus até o velhinho de 70 anos faz isso. Ele que não nasceu de novo, desagrada a Deus. Já viram o velhinho comigo? Porque não nasceu de novo, porque não está em Cristo. Deus precisa trocar a nossa natureza. E nós precisamos começar a ser participantes da natureza divina em Cristo Jesus. Aí a nossa vida começa a dar certo e começa a agradar a Deus. O andar que agrada a Deus começa na operação da cruz. Ele começa a experimentar Cristo, a manifestação da vida de Cristo. É Cristo em nós que nos faz agradáveis a Deus. É Cristo em nós que nos faz justiça perante os olhos de Deus. É Cristo em nós que nos faz santos perante o Deus Santo.
Então, se você quer viver sua vida, você tem que saber que você vai falhar. O que pode ajudar você, o que você necessita é a vida de Cristo. E para isso, a cruz. A cruz. Sem cruz não tem como viver a vida de cruz. Sem a vida crucificada não podemos viver um andar que agrada a Deus. Não dá, não dá. É por isso que nós pregamos a cruz, porque ela faz funcionar tudo que a Bíblia nos ensina. Se você não tiver uma igreja onde prega a palavra da cruz, você toma cuidado. Porque Deus centralizou ali. Deus o señalou para mandar seu filho para sofrer e morrer ali de graça. Ali está o segredo do cristianismo. A cruz tem que ser central na tua vida, na igreja, no cristianismo. Sem cruz não há nada disso. A cruz dá início ao andar que agrada a Deus, e ela mesma é o segredo da continuidade de estarmos agradando a Deus. Não é só quando Deus nos faz morrer e ressuscitar com Cristo e recebemos uma nova vida, mas um regenerado, um nascido de novo, continua agradando a Deus através de uma vida crucificada. Porque a vida crucificada elimina o eu, o ego, e Cristo se manifesta. E é em Cristo é que nós agradamos a Deus. Se você nasceu de novo, é um regenerado, mas não se importa de tomar a sua cruz, você não vai ter Jesus sendo agradável em você diante de Deus. A cruz é o começo, o meio e o fim. Tem que haver cruz na sua vida diária. 2 Coríntios 4:10. Levando sempre advérbio de tempo, sempre. Jesus diz: tome a sua cruz dia após dia, continuamente. O que está sendo pregado nesta igreja não é para domingo, é para cada momento do seu dia a dia, até a vinda de Jesus Cristo. Por que o cristianismo ainda não está funcionando? Porque você não está consciente que você deve tomar a sua cruz dia após dia, morrer para si e viver para Deus. Levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É a manifestação da vida de Cristo em você, que fará de você uma pessoa agradável diante de Deus. É Cristo, não você. Não eu, mas Ele. Você tem que entender, isso é cristianismo. Tomar a cruz é nossa responsabilidade uma vez por semana no domingo. Não? Está doido? Vai contra a palavra. Tomar a cruz é nossa responsabilidade dia a dia, diária, contínua. Diga comigo: devo tomar a minha cruz continuamente. Pela constante e cada vez mais profunda, então, continuamente e cada vez mais conformidade com a morte de Cristo, é que passamos a viver mais para o agrado de Deus. Não há pontos de parada, mais profundo, mais morte do ego, mais renúncia, mais a vida de Cristo. É assim que essa igreja tem que ser. Ao final deste ano, eu quero ver cada um de vocês muito mais crucificados com Cristo, mais parecidos com Cristo, mais agradáveis a Deus, e estar vivendo uma vida crucificada. Bem? Sem cruz não há evangelho, não há salvação, não há maneira nenhuma de agradar a Deus sem cruz. Não tem como. O apóstolo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu gosto disso. Uma das coisas que eu amo ouvir dos crentes é: glória a Deus!
Eu quase não ouço, mas eu ouço, quando alguém fala na minha frente, nossa, vibro. Glória a Deus! Gosto de gente falando assim, porque não é mais um erro, não é mais ele, mas é ele. Isso para mim, como pastor, soa como alguém que não vive mais em si, para si, mas vive no Senhor, para o Senhor, para a glória do Senhor. Isso é maravilhoso demais, meus irmãos, e gosto demais disso. São pessoas que já não fazem mais parte da sociedade para o progresso do velho Adão. Essa sociedade, já que está em qualquer lugar, você vai na escola, na política, no esporte, nas igrejas, essa sociedade impera. Qualquer lugar. É bajulação, é elogio, é aplauso, é parabéns para o homem, é isso, é aquilo, é o homem, agrado do homem. Esta é a escola que fala aqui do progresso do vereador. Aonde vai, essas pessoas estão com festinha, falando que está maravilhoso, aqui não sei o quê, e só homens. Isso não presta, isso não é de Deus. As pessoas que não vivem para a glória de Deus, vivem para a sua própria glória, buscam a glória deste mundo. Pessoas que querem aparecer, querem fazer sucesso, querem se tornar ricas a qualquer custo, querem se mostrar. Essa sociedade está falida, meus irmãos, não presta. Quem sai dessa sociedade não procura, Zeca, mais a própria glória, mas procura a glória de Deus. Você tem dito, Zeca, glórias ao meu Deus? Bom, é diferente. Não precisamos ler, mas no Salmo 12, quer dizer, fala desses assim, ficam bajulando uns aos outros. Não agrada a Deus, não é de Deus. Se você é desses que fica só elogiando os homens, tome cuidado. Sua vida tem que ser louvar e glorificar e exaltar Jesus Cristo. Por isso que eu não fico elogiando ninguém aqui. Se a gente não tiver uma vida crucificada, nós vamos continuar amando este mundo, sabia? Ainda nessa igreja, há muitos que são mais mundanos do que cristãos. Amam as coisas deste mundo. Por isso vem quando pode, não vem quando não está com vontade. Irmãos, há uma clareza, há uma linha. O mundo e o reino de Deus. Não fique para lá, porque lá vai acabar. E Deus fala, não ameis este mundo, tudo quanto há nele. Esse mundo vai acabar. 1 João 2,15 a 17. E Tiago fala, se você ama este mundo, você é inimigo de Deus. É sério amar esse mundo. Tá? Bom, vou correr aqui. 3 coisas que desagradam a Deus. 3 coisas que não pode ter no seu andar diante de Deus. Primeira coisa, egocentrismo. Uma vida que gira só em torno de você. Eu quero, eu vou, eu faço, eu. Só dá eu. Essa vida não agrada a Deus. Tá? Segunda coisa, mundanismo. Todas as coisas, essa festa, só aqui, só ali, mundo. Deus, a Bíblia, a igreja, não está nem aí. Mundanismo é mais sério do que vocês possam imaginar. Está matando um monte de evangélicos, um monte de crente está indo para o inferno porque estão enamorados deste mundo, por este mundo. Tá? Egocentrismo, mundanismo. Terceira coisa, carnalidade. Nós temos, a Bíblia fala em Colossenses, nós temos uma natureza terrena, carnal. Gosta de satisfação, prostituição, sabe? Vaidades, avarezas, tudo que traz satisfação da carne. Está
Aí, carnalidade. E eu gostaria que você entendesse. Romanos 8:8, não precisa abrir, mas ela fala: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não esqueça desse versículo. Por isso que eu não quero ficar meio nervoso. Eu lembro desse versículo. Opa, baixinho, fica quietinho no seu canto aí. Senão você vai entristecer a Deus. Vai igual morreu. Então, cuidado com a carne. Cuidado com a carne. A carne é um bicho terrível que atrapalha a nossa vida cristã. Tá? A carnalidade. Mas eu gosto, porque há uma solução de Deus para o problema da carne, a fim de que nós possamos agradar a Deus. Gálatas 5:24. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Por quê? Porque Deus, Ele requer, mas Ele traz a solução. O problema é que o povo não está ouvindo, David, a verdade, não conhece e fica eternamente nessa pindaíba desgraçada da vida aí, sabe, Maria? Então eu gosto da bendita cruz do nosso Senhor. É por aí que Deus começa a trabalhar para que o nosso andar seja agradável diante de Deus. Vamos lá. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciência. A cruz resolve o problema da carne. É maravilhoso. É maravilhoso. Infelizmente, muitos crentes não querem abandonar o amor ao pecado carnal. O pecado da carne é apaixonante. Tem muito crente ligadão, preso, apaixonado por aquilo que eles fazem carnalmente. É por isso que não sai dessa vida cristã estéril, morta. Não conhece o poder da cruz para crucificar a carne. Quando você é um crucificado, por mais que a carne venha te tentar, você não cede aos desejos pecaminosos da carne. É maravilhoso você viver em Cristo uma vida crucificada, porque você não cede ao pecado de graça como antes. Grande inimigo do cristão, a carne, porque desagrada a Deus. Segunda coisa, o mundo. Gálatas 1:4 fala que Deus nos desarraigou deste mundo perverso. A cruz é para que nós saiamos deste mundo, porque quem estiver enraizado neste mundo vai morrer, vai acabar, não vai para o céu. Este mundo faz de tudo para você não ir para o céu. Faz de tudo para te distrair e passar a vida. Dali a pouco você está com 70, 80 anos, bate a bota, morre e não vai para o céu. Cuidado! É a fascinação do mundo. Coisas legais. Hoje a tecnologia, doramas, um monte de coisa, jogos para todos os lados. Gente, cuidado! Não deixa o mundo sufocar a sua fé, a sua esperança, a sua visão do reino de Deus. Não deixa! A vida passa rápido. É como neblina que logo desaparece. Irmãos, tome cuidado. Tome cuidado com o mundo. Tome cuidado. E eu gosto porque a cruz nos traz resposta para isso. Gálatas 6:14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, eu tenho vivido essa libertação do fascínio deste mundo. Para mim está acontecendo um show ali, está acontecendo um evento aqui. Não faz diferença. Eu já não estou mais preso a este mundo. Não. E é tão gostoso viver livre das garras do inimigo. O mundo é inimigo de Deus. E a cruz elimina esse inimigo da nossa vida. E por fim, a cruz trabalha na vida do egocêntrico. Tudo eu, ai tadinho de mim. Ah, fui eu que fiz, viu? Aí eu aqui, ô gente, cheguei. Tem gente
gente que você leva até susto quando a pessoa aparece. Sedona que só. Já conheceu gente assim? Já. E quer aparecer, quer fazer sucesso. Né? Cheio de si. Não, eu sei. Olha, irmãos, posso falar uma verdade? Nua e crua. A mulher do século XXI está achando que está arrasando em ser espertalhona, uma boa, chefona. Mas não está não. É um ego. Não agrada a Deus. Hoje uma irmãzinha estava lá no ônibus que a gente ia do acampamento da igreja, estava entrando, estou aqui, ó, aí ela falou assim para o professor, é que eu gosto de coordenar, eu gosto de mandar. Ixi, coitada. Falou com a pessoa errada. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem? Ele, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo. A cruz trata com o nosso ego, trata com o nosso ego. E eu gosto de ouvir pessoas falando de Cristo, não de si mesmo. Mas 99,999% eu ouço as pessoas falando de si, não de Cristo. Por quê? Porque não vive a cruz. A cruz trata do nosso ego. Uma pessoa crucificada fala de Jesus, não de si. Como o povo precisa da cruz, eles estão querendo falar. E eu já logo estou detectando conversa que não vale nada. Aí eu pico a fundo. Porque aconteceu, porque eu fiz isso, porque eu. Ai, tá canseiro. Mas é tão gostoso quando você vê alguém dando glórias ao Senhor, falando do Senhor. São pessoas crucificadas. Eu gosto de gente, Lana, que fala do céu, porque são pessoas que já não são mais enraizadas neste mundo. Estão chegando lá para o pastor ouvir as ovelhas sobre a glória do céu. É uma alegria. São essas coisas que alegram o meu coração. Pessoas que falam de Cristo, não de si mesmo. Pessoas que vivem no Espírito, não na carne. São pessoas que estão andando no agrado de Deus. Isso é importante para a sua vida. É necessário que esta igreja seja uma igreja continuamente toma a sua cruz, cada um de vocês, para que a vida de Cristo se manifeste. Então essa igreja toda se torne agradável diante de Deus. Amém. Como pastor, estou convocando você a viver a vida crucificada para o inteiro agrado de Deus, e Deus se agrade nesta igreja. Eu tenho sonhos nesta igreja. Um dia eu vou contar. Deus está colocando sonhos para esta igreja. Eu quero que você seja participante desta bênção. E o caminho é a cruz. Bem? Vamos fechar os olhos. Fala para Deus. Ensinar você a andar de modo agradável a Ele.